Alguém quer uma constipação? Não? Aparentemente depois dos últimos vídeos ainda continuo com a mesma obstipação. Por isso peço desculpa por estes ruídos. Eu sei que são sempre desagradáveis estar a ouvir. O vídeo de hoje é mais um desabafo, de forma tão espontânea como os anteriores, e centra-se sobre o que aconteceu na minha localidade natal, digamos, onde eu cresci, onde vivi durante mais de 30 anos, que é Cruz de Pau, Seixal. Infelizmente, e pelas piores razões, todo o Conselho de Seixal tem estado a ser mediatizado de uma forma bastante quase grotesca, por acontecimentos que em nada abona a população e também um pouco o espírito que se vive cá. Embora já não resida na Cruz de Pau já há alguns anos, obviamente que o meu espírito mantém-se lá, e eu penso que isso é transversal a qualquer pessoa, não é? Onde passa grande parte da sua vida. Foi com bastante desânimo e de certa forma não, de toda uma tristeza bastante sentida relativamente ao que sucedeu à menina Lara, a menina de 2 anos que residia com a mãe, com os avós maternos na Cruz de Pau, junto à igreja, à nova igreja católica, e também mesmo ao lado do chamado bairro dos Índios, que é um bairro, lá está, também composto essencialmente por retornados e muitas comunidades halógenas. É muito difícil conseguir expressar talvez aqui o sentimento em relação a tudo aquilo que a criança passou. Hoje tivemos a informação da parte dos meios de comunicação social de que o alegado progenitor terá realmente dado Benuron à criança. A criança estava de barriga vazia e por volta de meio-dia, 4 da tarde de segunda-feira, pelo que eu percebi, depois de realmente ter desferido os golpes contra a sogra ou ex-sogra, terá então debruçado sobre a criança usando uma peça de roupa. É uma situação totalmente grotesca. Eu, como pai de uma filha, nem sequer consigo encarar e contextualizar. Eu não consigo sequer ponderar, imaginar a possibilidade, todo o cenário que realmente a criança se foi vítima. É totalmente grotesco. Agora, de uma forma mais racional, o que é que se poderá dizer sobre esta situação? Bem, isto é um rapaz que tinha 39 anos, coisa quase de 15, 20 anos, que tinha migrado da Caixinheira da Pera, onde residia com os pais, onde eu tinha relacionamentos bastante complicados, sobretudo com o pai, e terá-se mudado para Lisboa. Daquilo que eu percebi, esta é uma rapariga, é bailarina, de vocação, filha de comerciantes, ou seja, os pais tinham ali uma pastelaria, mesmo junto à rotunda principal da Cruz de Pau, onde eu por acaso cheguei a ir lá, poucas vezes, mas cheguei a ir lá. E são pessoas humildes, toda aquela zona são pessoas bastante humildes. Ainda para mais vinha a saber que também eles tinham sido emigrantes na Alemanha, e realmente é surreal. Bem, mas vamos realmente aos factos. Aquilo que conseguimos perceber é o seguinte: nós vimos realmente um fulano que, a nível de profissão, atividade profissional, que mais consistiu foi na área da segurança. Isto não podemos generalizar, obviamente, mas vende-se mesmo pelas imagens e por todo, digamos assim, por toda a interação que houve entre ele e a sua ex-mulher, a família da mulher, e mesmo com os próprios pais, poderá realmente seduzir que é uma pessoa que é movida por bastante testosterona. A maneira como ele tentou resolver as coisas, e é óbvio que ninguém é santo, todos nós homens ou mulheres podemos calmar às vezes com os nossos entes mais queridos. Infelizmente isso acontece. Nós somos um povo ainda bastante emocional, muito emotivo. Lá está o nosso sangue latino, digamos, o sangue, a nossa herança mediterrânea, assim também nos conduz a ser um pouco assim. Agora é óbvio que tem que haver limites, tem que haver realmente aqui o autocontrole para que as coisas não se exacerbem e passem de determinados limites que são irretornáveis, e foi o que aconteceu infelizmente com a pequenina Lara. De tudo pretendo aqui suscetibilizar, sobretudo a família, bem pelo contrário. Acho que dos dois lados estão a sofrer bastante, sobretudo a mãe da criança, a mãe e o avô, e talvez os parentes mais próximos. Mas eu penso que é importante realmente aqui considerarmos alguns aspectos que têm que se
de alguma forma tem que ser visto de uma forma politizada. Ele realmente é um rapaz que virou as costas à família por várias desavenças, e eu compreendo perfeitamente isso. Simplesmente às vezes não conseguimos entender-nos com os nossos parentes, sobretudo os nossos progenitores. Eu vou realmente então ingressar na aventura aqui para Lisboa, não é? Normalmente há sempre mais mercado de trabalho, há mais ofertas, pronto. E o que aconteceu, daquilo que consegui perceber realmente era um fulano corpulento. Poderia-se dizer que, pronto, que era uma pessoa realmente que poderia ter aqui tinha um maior cuidado também com a aparência física, mas pelos vistos não trabalhou tanto. Era uma pessoa muito aprimorada no que diz respeito à sua capacidade, à sua inteligência emocional. Okay? A rapariga, daquilo que eu consegui perceber, pelo menos pela rede social, o Facebook, é uma rapariga que expôs demasiado, que é uma coisa que é muito comum e transversal hoje em dia, e não só miúdas de 20 anos ou de 14 ou 13, mas é transversal até setores identitários muito mais avançados. Cada vez mais homens e mulheres, não só as mulheres, mas em especial em foco, as mulheres têm realmente se exposto cada vez mais, e vê-se pelas imagens dela. Eu sinto realmente que havia ali um grande amor da família, dos pais em relação a ela. Provavelmente a menina era a filha única, uma menina bastante adornada, chamada princesa, onde basicamente ela gostava de se exibir, de se mostrar. Ela aparece em vários fotografias até de biquíni, fato de banho, em poses sempre dignas de, digamos assim, de revistas de moda. Eu penso realmente que a questão da aparência física para ela realmente é muito importante, e também o facto de ela tentar exibir aqui alguma ostentação, sobretudo aos locais onde ia, como o Aqua Show, o Algarve, por aí. E isso é muito comum. Isto com a história das redes sociais acabou por se ampliar ainda mais com o Facebook. As pessoas tentam transmitir delas próprias um tipo de vida, de imagem que não corresponde à realidade. Pega obviamente em alguns pontos altos, digamos assim, de toda a sua vivência, e tentam transmitir para os demais que a vida é louca, que a vida é boa, estou em alta, estou aqui a curtir com as minhas amigas, estamos aqui a fazer uma grande farra, estamos aqui disfarçadas de carnaval, estou aqui a pousar em biquíni aqui no Algarve, nas Bahamas, ou o que seja. E nota-se, quer dizer, e aqui conseguimos perceber que efetivamente as pessoas acabam por demonstrar que são superficiais. Porque quê? Porque tentam realmente demonstrar aos demais, e porque os outros também os fazem a eles, não é? E eles têm aquele complexo, aquela inveja, e tentam efetivamente se equiparar, competir, e é verdade, eles não fazem aquilo por eles próprios, embora também seja muito por narcisismo que as pessoas andam com o próprio acto de eu estar aqui a olhar para um telemóvel é um ato de narcisismo, mas as próprias pessoas tendem realmente a massajar os seus egos, e tentar transpor realmente para outros, sejam os seus parentes, sejam os amigos, etc., conhecidos, uma imagem que não é necessariamente aquela, mas que tentam, é a imagem que elas creem que responde a elas, ok? Que elas projetam de si próprias, ou que tentam projetar por os mais. Isso é muito comum, há muitas pessoas que realmente são assim, muitos até são autênticos sociopatas, muito manipuladores, que tentam sempre transmitir uma imagem. Eu não encontrei por acaso o perfil do Pedro Rodrigues, mas certamente ele também deverá ter apresentado muitas imagens onde ele está no carro, está na discoteca, está com a mulher, está com as amigas, está de férias, enfim. Depois vemos que o rapaz, coitado, andava de saltar de quarto para quarto a pedir dinheiro emprestado às próprias residentes dos quartos contínuos. E basicamente andava aí deplorável, uma situação bastante precária. Agora, vamos aos factos. A parte da estética, a parte digamos assim, da projeção materialista e da vaidade é algo que dispara, que explode à vista de qualquer um, ok? Ela visse ela própria como uma princesa, eventualmente. Ela, pelos vistos, gostava muito de dançar, foi proibida pelo ex-companheiro, pelo que, segundo foi alegado, as Comunicação Social. E ela tentou sempre criar e tentar sempre manter realmente aquela imagem de si própria. O que é saudável, quer dizer, no que diz respeito realmente à autoestima, à autoobservação e trabalhar dela própria, é totalmente saudável. Aqui ninguém diz o contrário.
Mas estamos só a fazer aqui uma avaliação um pouquinho mais racional. Não quero que entendam que seja fria, distante, desumana, porque não é. Nós temos de ver as coisas como elas são. O que aconteceu e que provavelmente vai acontecer com N famílias, N cidadãos portugueses, vai voltar a acontecer. Isso é garantido. Ainda para mais quando mas já vamos lá, mas ainda para mais quando as instituições que supostamente deveriam realmente preservar a vida, a integridade física, segundo o que está definido na Constituição da República, não o fazem. Por meros esguinchos, estratégias e manipulações e desvios técnicos, acabam obviamente por deixar as vítimas totalmente sujeitas, expostas aos seus potenciais agressores. Ou já os agressores assumidos. E concretizados. Bem, o que é que sucede? Eu tinha realmente esta ideia. Realmente é mais um exemplo do que era um casal que via muito sobre as aparências, ok? Ela vinha de uma família muito humilde, de lá tiveram que emigrar para a Alemanha, fizeram o seu fundo de maneio, investiram realmente ali naquele espaço, criaram ali uma pastelaria, um café. Ela mesmo assim, lá está, foi cortado os pés no respeito realmente à possibilidade de conseguir concretizar um sonho, ou pelo menos mantê-lo, ser padrinho, não sei, para nós nem me cabe a mim saber. E pelo que eu percebi, nos últimos tempos ela tem estado a trabalhar como operadora de call center. Pronto, lá está, esta é a realidade. É uma operadora de call center a receber 500, 600 euros, na melhor das hipóteses. Ele, por sua vez, andava aí aos caídos, quer dizer, ele estava totalmente desenraizado, isolado, tomou ações daquilo que eu percebi, mas já só ouvimos uma versão onde ele basicamente acabou por furtar dinheiro que supostamente é do orçamento familiar, do agregado familiar dele. Chegou, inclusive, também andar a pedir dinheiro a todas as pessoas, quer dizer, desde aos próprios sogros, por diante, quer dizer, ele, e pelo que eu percebi, e lá está, segundo a queixa-crime que foi apresentada por parte da mãe da Lara, pelo que eu percebi, efetivamente, acho que é Sandra Cristina o nome dela, pelo que eu percebi, efetivamente, ele chegava a utilizar, a gastar dinheiro para fins, para a obtenção de bens pessoais, já está o consumismo acima de tudo, não é? Obviamente sem querer aqui estar a entrar por nós ou chegar a fazer qualquer tipo de acusação ou soluções. Agora, a verdade é esta, quer dizer, eles vivem uma vida que é acima das suas condições, onde gasta-se mais do que se recebe. Pronto, lá está. Ele teve um infortúnio também cometeu erros atrás de erros. Ninguém faz isso, ninguém anda a desviar dinheiro que supostamente é para pagar a renda ou para pagar realmente a compra de bens alimentares, e ainda para mais com uma criança que tinha nascido há pouco tempo, na altura acho que 7 meses, quando realmente chegou-se ao consenso, ou à tentativa de consenso de separação. Não se faz isso. E eu conheço N situações de meninos que andam aí pelas redes sociais a fazer-se como os melhores pais do mundo, as melhores mães do mundo, mas depois, na prática, que eles permitem, ou seja, por trás das cortinas, não é? De todas aquelas imagens, aquelas máscaras realmente que eles criam para, obviamente, ficarem vistos perante os terceiros, os seus conhecidos, as suas pretendentes, aqueles que eles andam atrás, mesmo tendo ao lado esposas, mulheres, filhos e tudo, e isto é uma realidade, não é? O que eu dou a entender é que estas redes sociais acabam por basicamente desumanizar. Estamos a transformar em animais de quinta, não é? Estamos a transformar em animais de cio. Embora não se fale aqui de relações extramatrimoniais, de adultério, o que seja, mas vê-se que é um pouco esta parcela. Quer dizer, nós tentamos basicamente criar e viver uma ilusão que não corresponde à realidade. E depois, como não temos meios para tentar realmente alimentar essas ilusões criadas por nós, basicamente, quer dizer, no caso do Pedro, acabou por tomar ações que são totalmente imorais, quer dizer, tirar dinheiro de lá em casa, dinheiro que supostamente deveria ser para pagamento de despesas, orçamento familiar, ou estar a pedir dinheiro às companheiras de outros quartos onde ele realmente estava a residir, depois de ter separado, ou andar basicamente a ameaçar e sempre a exigir dinheiro aos sogros. São coisas que não se conseguem sustentar, não se consegue perceber, e eu percebo perfeitamente, ainda para mais com a forma, quer dizer, com a questão da violência sobre a rapariga, porque lá está, um gajo daqueles, um fulano daqueles, com aquele corpo todo, é óbvio que assim, ele não tendo a capacidade de conseguir realmente expressar e conseguir realmente interagir com ela de forma civilizada, de uma forma saudável, ele vai exercer sobre aquilo que tem superior em relação a ela, e aqui é que está o grande problema, ok? E é aqui que se basicamente espera. Há falta de formação, sem dúvida, há falta de formação. Ele vem da caixinha da pera, e peço desculpa aos leirenses,
e todas as pessoas que moram no interior, mas obviamente que nós temos a educação que é lá é muito mais rígida, é muito mais dura, é muito mais crua, comparativamente se calhar aos meninos de Lisboa, não é? Os meninos de Cascais, não é? Embora a violência doméstica, ou a chamada violência doméstica, os conflitos conjugais, normalmente é transversal a todas as classes sociais, as estatutos sociais e até idades, não é? E cada vez verifica isso nos casais mais jovens. Porque lá está, porquê? A questão é esta. Por muito nós tentemos e muito sejam educados, e agora neste momento a geração está a fazer por isso, por muito seja realmente imputar na cabeça das crianças as ideologias do género, a libertinagem sexual, o acesso ao sexo quando a criança ainda está em fase, obviamente, bastante prematura. Quer dizer, apesar de toda essa agenda que está carregadíssima e que é paga pelos nossos impostos, a verdade é que os jovens, sobretudo eles, mais eles do que elas, obviamente não se sentem, não sabem reagir face a situações que tenham a ver, sejam relacionadas com determinado tipo de afetos, ou manifestação de afetos, ou de recepção de afetos por parte de terceiros através das redes sociais. Porque agora seja dito, o Facebook, como era já o Wi-Fi, já estava a ser o Wi-Fi de que maneira, são autênticos bordéis virtuais. São autênticos bordéis. Okay? Há plataformas que são específicas para esse efeito, mas o Facebook é aquilo que a gente quer que se faça dele. E o problema é que ainda há muita gente, não só do interior, mas também muito do litoral, há muita gente com família já constituída, heteros, homossexuais, o que é que seja, que não há caça. Isto tem uma autêntica selva, parecem cães com cio, parece, meu Deus, é o futebol, é o sexo, e é a borga, é a cerveja, é o álcool, é as drogas, quer dizer, são os 3 Fs atualmente. E isto é o reflexo de mais um casal que se perdeu totalmente. São pessoas que não foram criadas com valores, ok? Ela teve que escolher aquele beduíno, teve que escolher aquele gajo, aquele bisonte, okay? Teve que escolher, porque na mentalidade da mulher tem que escolher um companheiro forte, que lhe transmita segurança, que seja robusto, e para baixo quanto mais moreno melhor. Cada vez é essa a maior tendência. Não se pode generalizar, é óbvio, mas é o que se verificou aqui. Uma menina bailarina, tão delicada, tão fofinha, tão amigável, não sei o quê, acaba por escolher o oposto. O que é que se poderia prever? Um gajo que vem de Leiria, apanha uma menina daquelas, provavelmente é alvo de atenções, e se calhar as dificuldades económicas também poderiam ser algumas. Isso são situações deles, ok? Mas qualquer motivo serve como rastilho para que isto realmente tivesse acontecido como aconteceu. Mas não ficamos por aqui. Aquilo que se depreende depois é que ela, depois de ter cometido o erro, ela continuou. Ela não insistiu na queixa. O processo foi arquivado. E isso é outro ponto que depois vamos falar. Ela não manteve. E a questão é esta. Porque é que ela continuou? Desde 2017 a criança tinha 2 anos. Tinha feito 2 anos, infelizmente. Fez no passado 2 anos. E ela continuou a estar com ele. E isto é muito comum nas mulheres. Fartam-se levar porrada e continuam com os bisontes. Eles ameaçam-nos, põem por todas as letras, cabeça fria, cabeça quente, não importa, mas dizem, ameaçam, agridem, chegam a vias de facto com ela, e mesmo assim, a discussão às vezes nem sempre é de culpa de só de um, neste caso dele. E nós sabemos perfeitamente que as mulheres são autênticas terroristas mentais. Disto não há qualquer dúvida, as próprias o dizem. Quais são as mulheres que não dizem que muitas vezes é impossível trabalhar com outras mulheres? Então imagina viver com elas, não é? Talvez por causa disso é que em Portugal haja tão pouco número de mulheres homossexuais. Pensei lá um bocadinho, mas pronto, brincadeiras à parte. Nós não temos aqui a noção de que realmente possa haver um mito. Isto, uma coisa é os meios de comunicação, se elas extrapolarem, outra coisa é o que transeuntes ou clientes daquele estabelecimento comercial de onde os pais estavam a explorar realmente pudessem de alguma forma de dar habitats. Mas assim, agora, a verdade é que nem sempre a responsabilidade não podemos realmente estar a acusar este ou aquele quando nós próprios, muitas vezes por experiência com esta ou aquela pessoa, também percebemos que somos responsáveis, não é? Quer dizer, existe uma contraparte, há sempre palavras que nos magoam. A questão aqui mas é a maneira como se reage, não é? E é aqui que o Pedro Rodrigues perde totalmente a razão.
Há muitos pais e há muitos avós e há muitos encarregados, educadores, que escudam-se atrás de uma criança, usam a criança como objeto de discussão, quase que como registro, uma marca de territorial, okay? Mas que na verdade não passa mais do que isso. Não existe amor por trás, não existe aquele amor, e aquilo que o Pedro Rodrigues fez confirma exatamente isso. Há muita boa gente que está a fazer a vida negra aos seus ex-cônjuges, aos familiares, tudo e mais alguma coisa, durante anos, décadas, foi preciso. Não cabe numa vida dessas pessoas. E sobretudo, quando há crianças no meio, utilizo-nas para poder realmente usá-las contra as outras partes. E foi notório o que aconteceu. Eu ainda estava com a esperança que o Pedro pudesse eventualmente pegar realmente a criança e fugir para a Espanha, para a França, ou o que era que fosse, embora os recursos dele, porque eu percebi, ele estava a receber também subsídios de desemprego através da Segurança Social, 400 e tal euros, porque eu percebi, segundo consta, e mesmo que tivesse na conta, ou tivesse levantado mais de metade desse dinheiro, nunca seria, ia ser complicado. A criança estava barriga vazia, a criança estava a ser medicada com Bendron, ou pelo menos assim. Leiam os serviços das forças policiais, nem sequer o médico forense, depois de ter sido realizada a autópsia. Agora, é um facto, quer dizer, e cada vez mais se nota isso. E eu ando muito preocupado. Já em Santa Marta de Corroios também houve uma mulher que estava bastante mal com o companheiro, que lá está, hoje em dia, no século XXI, não deve saber o que é contraceptivos, não existe consulta de suplemento familiar, as pílulas até nem se conseguem obter gratuitamente. Estamos ainda no tempo da Idade Média, mas continuam a engravidar de relacionamentos que obviamente para elas poderão não ser os mais saudáveis. E isto acaba por ser um contrassenso. Primeiramente, porque é que essa mulher continua a ter um relacionamento, continua a ter relações com ele, não se preocupa realmente em precaver, embora obviamente contraceptivos como a pílula, por exemplo, os preservativos não são 100% eficazes, e pois é assim, da maneira como se resolve. E é aqui que eu queria incidir. Um dos pontos importantes sobre estas lamentáveis situações é perceber, é conseguirmos constatar a desvalorização, a nulidade que nós damos à vida humana. Portugal vive atualmente, e por muito tradicionalistas que ainda possamos ser e conservadores, mesmo aqueles que poderão achar que são mais liberais, e eu conheço vários que são assim, propagam uma coisa, debitam muita coisa, mas depois na prática, em sua vida pessoal, faz exatamente o oposto. Nós vivemos uma cultura de morte. Só o desprezo, a apatia, a indiferença que o povo português faz relativamente às centenas, às milhares de fetos, de futuras crianças portuguesas que são assassinadas através de serviços de saúde em Portugal, pago pelos contribuintes portugueses. Só o facto das pessoas andarem mais preocupadas com a porcaria das touradas, e da porcaria, não no sentido de porcaria, não estou aqui a descrever as touradas em si, mas a ação de comparar, okay, um sentimento maior em relação ao sofrimento de um ser animal, um touro, que é um animal que por sua natureza, por si, já é agressiva. É agressiva. Eu não vejo, por exemplo, nem vou ver, provavelmente, nenhum destes pseudo ou vegetarianos animalistas extremistas a meterem-se à frente de um touro. Mas querem nos defender, querem preservar a sua vida, não querem que o animal sofra. Querem apenas que seja morto para se alimentarem, muitas vezes às escondidas, quando andam com as bandeiras e com os t-shirts, não sei o quê, aclamaram que o vegetarianismo é que é a solução, não há carne, etc, etc. Eu conheço muitas situações assim, ok? Pessoas são apanhadas, inclusive, nas casas de banho, a comer frangos, quando supostamente os amigos anarquistas cá fora, a comer os rabanetes e as sós e os tofus, por amor de Deus. Há N situações assim. Há muita gente hipócrita. Agora, destas duas balanças, estamos a viver numa sociedade que está tão desmoralizada, que o marxismo cultural aprofundou e conseguiu atingir de tal maneira que hoje em dia pesa muito mais a vida de um caracol em relação à vida de um ser humano, um português. E isto é irracional, é aberrante, é gritante, não há palavras para poder descrever, ok? E isto depois acaba-se por refletir nas ações, sobretudo quando são mais tempestuosas, mais irracionais,
quando envolve uma criança no meio. Matar uma criança é como se matasse uma formiga. E hoje em dia as pessoas não param, não tentam perceber o que é que está a acontecer à sociedade. A sociedade portuguesa está a ser invertida cada vez mais. Cada vez mais. Isto sob a cumplicidade dos liberais, dos centristas, dos democratas cristãos, dos sociais-democratas, com toda a cumplicidade que eles possam ter. Porque a oposição que deviam fazer deveria ser uma oposição, numa cumplicidade ou abstenção ou o voto por cada deputado. Não se pode fazer isso, não quando o povo em si, sobretudo as camadas menos jovens, não é? É que me custa acreditar, custa-me acreditar. As coisas que nós vivemos e que fazemos agora atualmente na nossa sociedade, como é que os nossos antepassados iriam encarar? É grotesco. Toda a linha moralista, toda a linha de expectativa de vida, de conceito de vida, okay? Eles ficavam escandalizados. E não estou a dizer que eles sejam realmente que os nossos antepassados eles cometeram atrocidades, ok? Viraram-se, por exemplo, contra os judeus, houve abortos dentro de 4 paredes, matava-se os animais com uma facilidade que não se mata agora, mas nós temos que perceber toda a nossa evolução, ok? E se nós compararmos com povos que hoje em dia são ainda mais rudimentares, ainda mais agarrados à terra, às suas raízes, menos influenciados pelas civilizações ocidentais, nós vemos que práticas como esta, não digo do aborto e atenção, porque se calhar em tribos, em certos continentes, respeitam muito mais a vida de um bebê do que por exemplo, na Bélgica ou em Lisboa, ok? Mas há uma grande diferença, há um grande choque. Nós não estamos a evoluir, isto não é evolução. Quando o Pedro assassina com as próprias mãos ou com um pedaço de roupa a Lara, a sua própria filha, que uma parte veio de si, que provavelmente viu nascer, pegou nas mãos, nos braços, fazer aquilo simplesmente porque a ex-mulher está farta dele andar a desviar dinheiro e a tirar dinheiro da família e pensar só nele e comprar coisas banais, e por causa das discussões e porque os jogos estão a apoiar a filha, que é lógico, não é? A não ser que realmente que eu tivesse maior consciente razão. Mas porquê? Mas porquê descarregar? Porquê findar a vida daquela criança? Mas porquê? Qual é a culpa dela? Isto é o meu lado emocional a falar, ok? O meu lado racional diz-me, isto é tudo culpa das influências do marxismo cultural. O desprezo pela vida, pelos próprios filhos, o desprezo pelo corpo, com a legalização das drogas, o desprezo pela moralidade, pelos valores cristãos da nossa sociedade, desde a sua gênese. Isto é tudo culpa da extrema-esquerda e da esquerda. Disso não tenham dúvidas. Agora, quem é mais responsável? Queixas foram apresentadas à PSP de Seixal. Okay? A PSP levou muito a sério. Considerou aquilo realmente de risco grave. Okay? Passou aquilo para o Ministério Público. De vítima doméstica passou para crime em entidade física. Depois arquivou sobre o facto de não haver factualidade. Não haver factualidade. Ela andava a ser agredida e não haver factualidade. É a tal prova um contra o outro. O Ministério Público age muito assim. Ou não age? E agora eu pergunto, com estes fechos, quem vai responsabilizar o procurador ou todos os responsáveis, todos os funcionários do Ministério Público pegaram naquele processo e que tinham poder de decisão? Toda a gente, magistrados, quem é que vai responsabilizá-los? Porque o ónus do crime está nas mãos da memória de Pedro Rodrigues, mas está também nas mãos de outras 2 entidades, do Ministério Público e da própria mãe. O Ministério Público, porque recebeu uma acusação que estava devidamente fundamentada, que ao menos deveriam ter deliberado uma investigação para tentar apurar realmente os tais factos que alegaram que estavam em falta, em lacuna, e tentar perceber se havia ou não razão para emitir uma ordem judicial, seja através do tribunal ou não, para que essa pessoa, o Pedro, pudesse ser contido. E haveria várias soluções. Okay? Eu não sou jurista, nem estou-me aqui a armar.
Outra responsável é sem dúvida a mãe. Ela desiste da queixa, não assumiu e continua, pelo que eu percebi, continuou a dar-se com um fulano que lhe batia e que ameaçava a família e chegava inclusive a dizer que lhe ia tirar o bebê. Daquilo que eu percebi e daquilo que eu percebo hoje em dia, as mulheres são assim. Gostam de ser dominadas, gostam de ter aquela figura violenta, bruta. Gostam. A princesa gosta. A princesa gosta daquele rapaz com aspecto. A mim ninguém tira a ideia que a responsável também é ela. Só que não vamos agora bater na ceguinha, porque perdeu a mãe e perdeu a filha à custa desta brincadeira. Ser envolvido com um gajo, um brutamontes daquele, não se foi capaz de fazer um juízo de caráter e perceber. Porque o namoro serve justamente isso. O namoro serve para a gente experimentar as pessoas, para testá-las, para perceber como é que elas reagem, o seu caráter, o seu perfil, se encaixa, se há química, tudo isso. Mas pelo que eu percebo, e muita gente pensa assim, é mais para dar umas cambalhotasitas, porque o gajo era todo grosso, o gajo é todo giro, o gajo é todo matulão, tal, vamos lá. E é assim. Eu pergunto-me, não há homens suficientes, não há homens normais, decentes, suficientes na Cruz-Pau, em todas as zonas circundantes? Não há mulheres, porque é que as pessoas vão escolher aqueles? Uma jovem, não nem sequer uma pessoa com idade avançada, foi escolher um gajo daqueles e continuou. E teve um filho. Agora, ninguém me tira a ideia de que ela também não é responsável. Não é responsável por levar porrada. Mas a partir do momento que ele sentiu o calor do Pedro sobre a pele, deveria ter terminado. Porque quando há uma, há duas. E quando há duas, há três e por aí adiante. E vejam o que isto foi dar. Isto é uma bola de neve. Foi burrice. E o problema é que há muitas mulheres portuguesas que assim são, que assim fazem. Se deixam submeter. Por isso não venham dizer que há uma cultura de violência doméstica. Há uma cultura. Os homens são agressivos, têm testosterona. Têm que ser educados. Não têm que ser feminizados. É diferente. Têm que respeitar mais as mulheres. E hoje em dia vejo muitas crianças, sobretudo crianças que não são portuguesas, a molestar e a abusar de crianças portuguesas, ok? Sobretudo meninas e também rapazes, ok? Isso é muito evidente, basta só ver os jornais, basta só viver nestas zonas. Agora, o que impele é assim, isto não se vai mudar. Agora, não vai mudar assim, não vai. Agora, uma coisa que nós temos de fazer para tentar inverter o processo é simplesmente anular os agentes. Os agentes marxistas culturais têm que ser anulados. Okay? Isso é muito importante. Usando realmente os meios democráticos que nós temos, através das eleições, é pôr o Bloco de Esquerda, pôr o PCP, é pôr o PS, é pôr o PAV, é pôr o PAN num canto, num buraco onde nunca deviam ter saído. Okay? E tentar, e apostar, e eleger, e dar força a partidos que possam, basicamente, revigorar o nosso espírito de povo, segundo os nossos valores cristãos, ocidentais, e possamos puxar, recuperar um pouco o que melhor tínhamos, não pior, atenção, o que melhor tínhamos, ok? Desde o tempo dos nossos antepassados. E uma coisa, algo que nunca poderá ser descurada, ou abandonada, ou ferida, é a vida. A defesa da vida, a defesa da integridade física, a defesa das crianças e dos fetos. A defesa de todos os portugueses, os atuais e os vindouros. E os portugueses têm que fazer isso. Têm que acabar com as brincadeiras, andar a brincar aos liberalismos, andar a brincar aos marxismos e aos ambientalismos e aos animalismos e começar a apostar em si, no povo. Porque é no povo, é nas suas gentes que nós temos que concentrar. É nesse povo, nesses valores milenares, que nós temos realmente que recuperar. Pelo bem de todos, sobretudo daqueles que estão mais indefesos, sejam as crianças, sejam os deficientes, sejam os idosos, as mulheres, nós temos que proteger a todos, e o homem também, nós temos que defender os homens. Quem me diz a mim que o Pedro não teve uma educação que não foi necessariamente a melhor? Quem me diz a mim o Pedro que não teve influências que não deveria ter tido? Era uma pessoa provavelmente mais bruta, e quando digo bruta, eu digo bruta no sentido de cru, era uma pessoa mais crua. Não havia provavelmente acompanhamento, ou se calhar também a educação não foi. Não posso estar a chegar a fazer juízos. Agora, a maneira como ele reagiu, a vivência, aquilo que transmitiu e a maneira como reagiu realmente em relação às pessoas que lhe estavam mais próximas é o resultado de toda a personalidade que lhe foi formada. Okay? Nós não temos que lobotomizar as crianças. Simplesmente temos que ensinar a ser cívicas, a respeitar os outros. E isso
Isso eu dou uma palmatória, digamos assim, às diligências tomadas por parte da esquerda. Nós temos que respeitar os cidadãos, nós temos que incutir um pouco o sentido de cidadania, de respeito. Solidariedade também, entreajuda, que é das coisas que mais estão em falta no povo português. Okay? O povo não está unido, de tal maneira que ainda hoje em dia vê-se situações de atos violentos, como diz, entre casais, entre familiares, em vias públicas, e ninguém levanta a porcaria de um dedo. Ninguém levanta o dedo. E isto nós temos contra nós, quando comparado, por exemplo, com outro tipo de comunidades, com outro tipo de povos. Eles são unidos. Para o bem e para o mal, eles são unidos. E nós não o somos. E agora, não se esqueçam, a apatia, o individualismo, o umbiguismo, como eu costumo chamar, tem destes limites. Porque certamente que os vizinhos da Torre da Marinha devem ter ouvido bastantes vezes o Pedro a gritar e a bater se calhar na mulher e ela também a gritar, e ninguém fez nada. Entre homem e mulher não se põe a colher. E vejam o que é que deu. Eles também são responsáveis. Toda a gente é responsável. Todos são responsáveis. A sociedade tem que melhorar. Tem que corrigir os seus erros. Porque senão quem obviamente vai sofrer são as vítimas vindouras. Okay? Eu não estou com isto a tentar aqui alimentar a ideologia do género, a vitimização das mulheres, o feminismo que está por trás, o marxismo que está por trás, o ódio ao povo, aos povos ocidentais, o ódio ao povo português. Não é isso que eu quero. Que só a forma se subentendam. O que eu quero é que se crie a consciência coletiva, a grande aldeia. Nós conseguimos proteger uns aos outros, sobretudo os mais indefesos. É essencial. Nós somos solidários, sobretudo as gerações menos jovens. Os mais jovens já não. Desde a década de 80 que eu já noto isso. Cada um virado para si, vivem com vizinhos mesmo ao lado, passam mesmo lá todos os dias, se for preciso, e não são capazes sequer de cumprimentar por uma questão de ética e de educação, ok? É esse nível que nós chegamos, ok? De apatia, de totalmente isolamento, ok? Onde nós não queremos dar a entender ou exibir, com medo do quê? Com medo do quê? O que é que nós perdemos? Mas vivemos assim, cada um sempre mais competitivos, mais virados para dentro, com medo sempre que o outro possa ter mais, ou possa ver o que é que ele tem, ou o que quer que seja. Acaba por ser uma sociedade doentia, paranoica, ok? E obviamente nem se pode considerar uma sociedade composta por indivíduos que são autênticas ilhas, ok? Nem é penínsulas, é ilhas autenticamente. E isso nota-se e começa a se notar cada vez mais, não só entre os vizinhos, em pessoas realmente têm que compartilhar os mesmos espaços comuns, mas também entre família, ok? Aquilo que a minha experiência acaba por realmente de me revelar a mim, que muitas vezes, sobretudo os mais novos, os mais novos, e quando digo mais novos não são de 15, nem de 20, nem de 30, às vezes 40 e 50 anos, em relação aos seus progenitores, aos seus pais, aos seus educadores, basicamente acabam por ignorar. E nós chegamos a um ponto extremo que até esses mesmos educadores, aqueles basicamente que criaram, que educaram, que alimentaram, que vestiram, são totalmente desprezados como uma peça de roupa suja e são deixados à sua sorte, seja nas suas moradias, seja nos hospitais, seja nos lares de terciário. E é assim que nós estamos. E é assim que nós estamos a ser. E em que é que os portugueses são melhores nesses aspectos? Mas porquê? Vocês acham que não vão chegar a um ponto em que vocês vão necessitar? E não é só por uma questão de necessidade. Já pensaram em tudo que os vossos pais, os vossos avós, os vossos tios, os vossos bisavós vos deram, os vossos irmãos? Já imaginaram? Todos os meses de felicidade, de carinho, de aconchego que vocês tiveram? Mas tudo isso é mandado pelos lá fora, porque nós estamos preocupados mais em gastar, em ter materiais, ter mais bens materiais. Ostentar. Eu sou o melhor. Autopromoção. Eu sou o senhor doutor. Eu vou a viajar para as Bahamas. Eu tenho um super carro. Minha moradia de luxo. O meu duplex. Mas que raio! Eu começo a pensar qual é a diferença entre os africanos e os portugueses. Com este tipo de mentalidades supérfluas, materialistas, isto vem de onde? Posso dizer o que é que vai ver da televisão. E se isso também veio da televisão. E depois lá está. É o efeito dominó. Vês o vizinho a fazer e começas a pensar o que é que eu estou a fazer de mal, ou que eu não estou a fazer corretamente, ou estou a fazer o suficiente para ter o mesmo que ele tem. É sempre a inveja. É sempre a inveja que nos guia.
os complexos. Nós não sentimos suficientemente bem connosco próprios. Há várias lacunas. E nós só sentimos isso, ou só lembramos de termos essas lacunas, ilusórias ou reais, não sei, quando olhamos para os outros. Porque enquanto nós estamos no nosso comodismo, no nosso sedentarismo mental, está tudo bem. Mas quando vemos alguém a progredir, a conseguir realmente obter melhores frutos, mais frutos na sequência do seu trabalho, ou o que seja, quer dizer, só assim é que nós percebemos que estamos a perder alguma coisa. E estamos sempre constantemente em luta e a tentar sempre exibir o máximo que temos, mesmo em situações muito pontuais, como foi o caso da mãe da Lara, Sandra, né? Sandra Cristina. Trabalha num call center, mas parece ter uma vida boêmia, tem uma vida como se fosse integrando a classe média alta ou classe alta. E não andamos todos assim. Há momentos bons e nós temos direito, com menos capacidade financeira ou não, de ter uma vida agradável, sustentada, ok? Com as suas relias daquilo que a sociedade também nos pode permitir. Agora, o que é importante mesmo perceber é que nos está a faltar aqui algo muito importante. E o que é essencial